Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jordão aqui falando. Nós vamos então, através dessa videoaula, corrigir estas questões de prova para você se preparar aí, tá certo? Para a prova do quarto bimestre. São questões que comumente aparecem, tá? Nessas provas, tá? Nessa matéria do quarto bimestre, ok? Então nós vamos começando aqui analisando nossa primeira questão, tá? Primeira questão do tipo verdadeira, falsa, tá? Analisar as alternativas e identificar em cada uma se é verdadeira ou falsa, ok? Vamos lá. A primeira afirmativa diz o seguinte: a política é a arte ou ciência de governar para estabelecer uma única ideia e corrente política, corrente de quê? De pensamentos, né? A ser compartilhada por todos os cidadãos. Então vamos fazer aqui algumas anotações, né? Vamos frisar aqui algumas coisas. Primeiro, a política realmente é a arte ou ciência de governar, mas é governar ideias diferentes, conciliar ideias até contrárias às vezes, ok? Então, ó, única ideia não cabe nisso aqui, ó. Única ideia não. São várias ideias, várias ideologias, não é? Várias ideias a respeito da economia, da educação, da segurança pública, da saúde, tá? Quando fala corrente política, também não pode ser uma única corrente política, porque o Brasil ele utiliza um sistema pluripartidário, ou seja, nós temos diversos partidos políticos no Brasil. Então não pode ser uma única ideia, nem tampouco uma única corrente política a ser compartilhada por todos os cidadãos. Então você já percebeu que essa afirmação aqui, essa primeira afirmação, ela é falsa. Nós vamos marcar aqui, ó, falso, tá? Primeira é falsa. Ok. A segunda, as experiências religiosas podem ser compartilhadas tanto com pessoas que creem da mesma maneira, certo? Pessoas que creem da mesma maneira que eu, quanto com pessoas que creem de maneira diferente da minha, tá? Tem uma maneira de crer no transcendente de forma diferente, ou seja, a gente está falando aqui pessoas de religiões diferentes. Quando ele fala aqui, pessoal, compartilhados, ele está querendo dizer o seguinte: ele está querendo dizer que a sua experiência de fé pode ser contada, a sua experiência religiosa pode ser contada, testemunhada para outras pessoas, tá? Não quer dizer que as pessoas vão crer exatamente como você, mas que você tem liberdade de compartilhar, você tem liberdade de testemunhar sobre as suas experiências religiosas. Isso é plenamente possível num país como o nosso, tá? De liberdade religiosa, ok? Então aqui, ó, verdade, verdadeiro. A terceira afirmativa diz o seguinte: as religiões ajudam o ser humano a conectar-se com o que acreditam ser sagrado, construindo experiências de fé e esperança. Verdade, as religiões ajudam o ser humano a se conectar com o transcendente, né? Como a gente fala em religião, o transcendente, aquilo que está além de mim, os poderes espirituais além do meu mundo, tá? Então a proposta da religião é nos conectar com o sagrado. Toda religião é uma tentativa humana de se aproximar do sagrado, do transcendente, ok? E aí você vai construindo experiências de fé e de esperança a partir dessa conexão com o transcendente, com o sagrado, com o divino, tá? Então, verdade aqui, ó. Verdade, ok? Então, primeira falsa, segunda e terceira verdadeiras, tá? Vamos em frente, vamos ver a nossa próxima questão. Sobre os conceitos de esfera pública e privada, qual alternativa abaixo está correta? Não é? Vamos lá. Vamos analisar então. Qual alternativa está correta? Vamos lá. Todas as esferas de atividade humana possuem os mesmos valores, regras e códigos de conduta. Aqui tem um problema quando você diz os mesmos valores. Não é? Não.
as esferas de atuação da atividade humana. O que é a esfera? A esfera é aquele espaço de atuação da atividade humana, certo? É o espaço de atuação da atividade humana, ok? Isso é esfera. Então, a gente pode falar sobre a esfera pública, a esfera privada, não é? São áreas onde eu, como ser humano, atuo, onde eu, como ser humano, faço o meu trabalho, faço o meu papel. Porém, a gente entende que os valores, regras e códigos de conduta, eles são diferentes para cada área de atuação humana. Por exemplo, a esfera profissional tem regras, valores e condutas, códigos de conduta, diferente da esfera pessoal, tá? Ok? Então, aquilo, por exemplo, que pode ser uma regra na esfera profissional, na minha vida pessoal, eu não tenho como regra, por exemplo, tá? Então, ó, não pode ser os mesmos, certo? Não pode ser os mesmos, ok? Então, a gente descarta essa letra A. B. Esfera pública é aquela relacionada ao particular do indivíduo. Não. Como o próprio nome está dizendo, público se refere ao coletivo, né? Esfera pública se refere à minha atuação como cidadão, aquilo que influencia a sociedade, o coletivo, tá? Então, descarta a letra B. Letra C. Esfera privada é aquela relacionada a atividades ligadas à coletividade. Mais uma vez, há um erro aqui. Se é privada, deveria se ligar ao particular, né? E não coletividade. Coletividade se liga ao público, ok? Então, descartamos aqui 3 alternativas, obviamente, só fica a letra D. A separação entre a esfera pública e a esfera privada se dá, muitas vezes, por meio de leis. Verdade. Como é que eu separo, tá, meu campo de atuação privado, meu espaço, minha liberdade de atuação na vida privada particular da vida pública? Através de leis, não é? Através de leis. Porque se não fossem as leis, eu poderia confundir os meus direitos enquanto cidadão particular, né, e o meu papel como cidadão na esfera pública, ok? Então eu posso, por exemplo, confundir que os recursos públicos são para meu uso particular. Então existem leis para proibir isso, entende? Então, ó, perfeito, letra D, vamos marcar aqui, ó, letra D, perfeito, ok. Vamos ver a próxima questão, questão número 3. Beleza. Analise as alternativas abaixo e marque V para verdadeira ou F para falsa. Vamos ver. Num estado teocrático, veja, teocrático, as leis e costumes são definidos segundo as crenças e valores de uma religião específica. Verdade. Verdade. Existe uma religião oficial e essa religião ela influencia diretamente nas leis e nos costumes. Ok? Verdade aqui, ó. Isso é verdade a respeito do Estado teocrático, tá? Num Estado laico, outras religiões podem não ser respeitadas, aqui seria respeitadas, tá? Ou não permitidas. Falso. Num Estado laico, todas as religiões são respeitadas e permitidas. Num teocrático é que pode, então, algumas religiões que não sejam a oficial não serem respeitadas. Então seria isso aqui, ó, no Estado teocrático, tá? Estado teocrático. Ok. O Estado teocrático, mais uma vez, é aquele no qual o governo se mantém neutro. Não, isso é no Estado laico, ok? No Estado laico, em relação às crenças e visões religiosas. Falso. Falso. Perfeito? E a última, num Estado laico, o governo garante e protege a liberdade de crença ou não crença. Verdade. Você tanto tem liberdade de escolher e seguir qualquer religião, então a gente está falando de crença, e até de não seguir uma religião específica, no caso de espiritualidade, você tem uma espiritualidade, né? Crer num ser superior, mas não tem uma religião específica, você também tem esse direito, como até mesmo de não crer.
Então aqui é o caso do ateísmo, né? Os ateus, e dos agnósticos, o agnosticismo, tá? O ateísmo, onde é a posição que a pessoa admite que não existe nenhum tipo de divindade, nem ser supremo, nem transcendente de nenhum tipo, tá? E o agnosticismo é a posição em que a pessoa admite que pode existir ou não, tá? Não há como ter certeza se existe ou não existe. Então, são duas posições de não crença que também têm que ser respeitadas e protegidas por lei. Uma pessoa não pode ser ridicularizada, por exemplo, por não ter nenhuma crença, certo? Por ser ateu, por exemplo, ela não pode ser ridicularizada, ela não pode ser sofrer nenhum tipo de preconceito ou intolerância. Perfeito? Vamos para a próxima? Vamos lá. Próxima questão. Em qual alternativa todos os países adotam o Estado laico? Todos os países, né? Vamos analisar. Brasil, sim, adota Estado laico. Chile também adota, tá? Espanha, igual. Portugal, igual. Sudão não. Sudão, Estado teocrático, tá? Ok? Então, descarta a letra A. B. Uruguai, perfeito. Mauritânia, não. Estado teocrático. Chile, perfeito. Espanha, perfeito. Portugal, perfeito. Mas tem um aqui, ó, errado. Tá? C. Brasil, ok. Uruguai, ok. Mauritânia, não. Chile, ok. Espanha, também laico. Irã, teocrático. Tá? Então, dois aqui, ó, teocráticos. Letra D. Brasil, Chile, Espanha, Portugal e Uruguai. Letra D. Vamos marcar aqui, ó. Letra D. Beleza? Ok. Próxima questão. 5. Agora são os países que adotam o Estado teocrático. Tá? Estado teocrático. Vamos lá. Iraque, sim. Afeganistão, também. Mauritânia, também. Arábia Saudita, também. Chile, não. Chile é laico. Iêmen, teocrático. Mas tem um laico aqui, ó. Irã, perfeito. Afeganistão, perfeito. Espanha, não. Laico. Arábia Saudita, ok. Uruguai, laico. Iêmen, a gente já viu, teocrático. Iraque, Afeganistão, Mauritânia, Arábia Saudita, Irã e Iêmen. Já encontramos a nossa aqui, ó. Ok? E aqui tem Espanha, Chile, que não fazem parte. Beleza? Letra C. Questão 5, letra C. Vamos para o 6. Vamos lá. Analise as alternativas abaixo e marque V para verdadeiro, F falsa. Ok, vamos lá. Esfera é uma área em que se exerce uma atividade física ou intelectual. Perfeito. Esfera pública, quando essa atividade física e intelectual estiver relacionada com a coletividade, certo? Então, se o indivíduo está trabalhando como professor numa sala de aula, ele está na esfera pública, não é? Se ele está em casa com seus filhos, ele está na esfera privada, fazendo o papel de pai, esfera particular privada, beleza? Ok. Cada esfera tem valores, regras e códigos de condutas próprios. Muito bem, perfeitamente, verdadeiro, certo? Ok, perfeito. Mais uma questão. Fale sobre a diversidade religiosa no Brasil, tá? Então, o que é que eu posso falar sobre essa diversidade religiosa no Brasil? Na imagem aqui, você está vendo, né, diversos símbolos de religiões diferentes, tá? Cristianismo, islamismo, ok? Aqui, ó. Cristianismo, islamismo, tá? O hinduísmo, budismo, judaísmo, certo? Algumas religiões.
Tá? Todas essas religiões, elas existem no Brasil e mais outras. As religiões de origem afro, não é? Ok? Como a Umbanda, como o Candomblé, como o Xangô, também existem no Brasil. Tá? Dentro do próprio cristianismo, existem no Brasil diversas vertentes dentro do próprio cristianismo. A igreja evangélica se divide em várias denominações. Tá? Nós temos ainda os adventistas do sétimo dia, nós temos os testemunhas de Jeová, tá? E o catolicismo, ok? Nós temos no Brasil também uma presença muito forte do espiritismo, tá? Religião espírita, ok? Então, nós percebemos que o Brasil ele tem uma grande diversidade religiosa, e isso sem contar as religiões indígenas, o xamanismo indígena, tá? Perfeito? Eu poderia dizer, também, acrescentar sobre a diversidade religiosa no Brasil, que a religião oficial é o catolicismo. Isso se explica devido à colonização do Brasil. O Brasil foi colonizado por portugueses, né, que tinham a religião católica. Então, o Brasil tem essa religião oficial, porém, a religião evangélica, com todas as suas denominações, juntando todas elas, tem um crescimento muito grande no Brasil. Uma grande parcela hoje da população significativa, mais de 30%, né, da população brasileira é classificada como evangélica. Ok? Então nós temos o catolicismo ainda como maioria e oficial, temos a religião evangélica crescendo e diversas outras religiões do mundo que estão presentes no Brasil. Acredita-se que o Brasil é um dos países com maior diversidade religiosa no mundo. Ok? Respondida essa questão aí? Perfeito, né? Perfeito. Vamos ver essa última questão agora, tá? A última questão, ela pede um conflito, que você dê exemplo de conflito entre a esfera pública e privada, tá? Vamos dar dois exemplos de conflito, ok? O primeiro exemplo é esse relacionado a essa imagem aqui, ó. Quando você vê essa imagem, o que você pensa? Provavelmente nós estamos falando de que aqui alguém muito bem vestido, de influência na vida pública, né? E também possivelmente na vida corporativa das empresas, e essa imagem diz respeito à corrupção, não é? Corrupção. Um exemplo de conflito entre a esfera pública e a privada é a corrupção. A corrupção é esse exemplo de conflito entre a esfera pública e privada. Quando eu me aproprio de um dinheiro, tá, que é público, certo? Pertence à sociedade e não poderia ser usado por mim. Essa apropriação através da corrupção, desvio de verbas, desvio de dinheiro, é um exemplo de conflito entre o interesse público e privado. Nesse caso, esse conflito aí, ele é resolvido por lei. Né? No caso, eu estou falando de crime. Né? A corrupção é crime. E ela traz diversos danos para a sociedade. O dinheiro da corrupção tira o dinheiro, por exemplo, de programas públicos, né? De necessidades públicas, tá? Isso é um exemplo. A corrupção. O outro exemplo de conflito é quando, e é bem semelhante também, é quando eu tenho interesses particulares que vão sendo colocados em detrimento do interesse coletivo, tá? Coletivo. Então pode não ser especificamente sobre corrupção que a gente está falando. Basta que durante uma administração, uma gestão, né, o administrador ele deixe que assuntos particulares interfiram em decisões de assuntos coletivos, tá? Se ele permitir isso, o que vai acontecer? Vai gerar um conflito, ok? É o que se chama advogar, por exemplo, ou legislar em causa própria. Né? É quando um gestor público ou corporativo ou da área empresarial, ele passa a tomar decisões não visando a coletividade, a organização, a empresa ou o órgão público. Né? Ele passa a tomar decisões que vão beneficiar a sua vida particular. Tá? Um exemplo disso, muito comum também, é o que se chama nepotismo. É quando você
coloca ou facilita a entrada na empresa ou num órgão público de pessoas que são seus parentes ou pessoas que você tem uma relação de amizade íntima. Quando você favorece a entrada dessas pessoas e a concorrência não se torna justa, se torna desleal, e aí você tem um exemplo de conflito entre interesse privado e público, coletivo. Perfeito? Então, pessoal, estudem, tá? Revisem o conteúdo do caderno, ok? E certamente vocês vão fazer uma excelente prova, vão tirar uma boa nota, ok? Até a próxima, tchau, fiquem com Deus.